E para essa edição, com muito prazer, com muita alegria, a gente está convidando o sócio-diretor do IEM, o Instituto de Estudos Municipais, o doutor Darcy Reale. Doutor Darcy, seja muito bem-vindo para essa edição especial aqui do Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Muito bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, teu público, que tem uma fidelidade muito grande, né, de te acompanhar nesse programa. Me sinto honradíssimo de estar participando, né? Que é um programa já que está mais do que consolidado e com uma grande audiência no Rio Grande do Sul. A gente que agradece a sua disponibilidade. Dr. Darcy Reale, advogado, mestre em Direito e técnico em Agropecuária, docente da UX entre 2005 e 2015, no curso de Direito, também no curso superior de Gestão Pública e pós-graduação no Direito Ambiental, Direito de Estado e outros. Técnico da Extensão Rural Oficial do Rio Grande do Sul entre 1979 e 1993, titular de Secretaria Municipal de Administração Municipal entre 93 e 97, assessor jurídico municipal 1998 a 2000, autor e coautor de livros, artigos e material didático técnicos nas áreas de previdência pública, tributação, direito administrativo, transporte escolar, trânsito, meio ambiente e outros. Atua na prestação de assessoria técnica e na qualificação de agentes públicos em diversos estados brasileiros. Uma pequena parte aí do currículo do Dr. Darcy Reale. Bom, o papo hoje é para a gente falar um pouco sobre o IEM, o Instituto de Estudos Municipais, Dr. Darcy. O IEM, ele iniciou suas atividades aqui no estado, lá em 1997, no município de Carlos Barbosa. O senhor foi um dos fundadores do Instituto, né? Como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu essa iniciativa, Dr. Darcy? Bom, Solano, eu me sinto muito honrado, assim, e gratificado, porque a vida me proporcionou essa oportunidade de ter essa trajetória na prestação de serviços públicos, né? O surgimento do IEM, na verdade, ele partia de uma demanda muito grande de municípios da região que passaram a visitar a Prefeitura de Carlos Barbosa para ver o que tinha por trás de tanta coisa que estava surgindo. Foi no início da informatização, né? A internet ainda engatinhando, a informática, tudo por fazer. Enfim, foi uma administração 93 a 97 que proporcionou, assim, vou dizer, para o âmbito local, uma verdadeira revolução em termos de gestão pública. Isso deu uma repercussão muito grande. Como eu estava na ponta desse processo, junto com o gabinete do prefeito, o prefeito municipal, e com o colega Arthur Leão Dalcy, engenheiro, né, que era um dos grandes mentores desse processo todo de planejamento e de gestão pública, então nós resolvemos criar o IEM, de início assim, atendendo uma demanda bem específica, né, de acordo com a procura que nós tivemos, e depois gradativamente, né, a partir de estudos que passamos a fazer sobre necessidades assim que eram muito evidentes para a época. Por exemplo, o problema que os fundos de previdência, apesar de muito jovens, então, já enfrentavam, né? A questão da tributação com muito desconhecimento, a falta de quadros técnicos mais qualificados, no geral, na gestão pública. A gente começou, então, a estruturar o Instituto de Estudos Municipais para fazer um trabalho bem mais abrangente. E estamos aí já completamos 27 anos, vamos para 28 anos já, de serviços ininterruptos, o que é uma gratificação muito grande para todos nós que fazemos parte. Marca importante, serviços de excelência e que teve uma expansão para outros estados, não só aqui no Rio Grande do Sul, né, doutor Darcy? E o IEM acabou mudando para Porto Alegre. O que motivou essa mudança aqui para a capital do estado? Olha, uma questão que era muito clara, né? Na época, para nós, a gente era muito cômodo, porque a gente vivia em Carlos Barbosa, que é uma cidade, poxa, ela disponibiliza assim, uma qualidade de vida muito boa, e nos proporcionava, mesmo morando em Carlos Barbosa, fazer o atendimento dos municípios e fazer um trabalho muito forte, já na época, na disponibilização de cursos e treinamentos que eram realizados na maioria em Porto Alegre. Por exemplo, nós tivemos anos aí
só no centro de eventos do Plaza São Rafael, nós fazíamos em torno de 40 eventos, né? Eventos de 30, 40, 50, 80, 100 pessoas, até eventos com 300, 400, 500 pessoas. Mas uma coisa a gente sempre tinha claro, né? Que na verdade era muito comodismo para a gente, mas complicava um pouco para os municípios que tinham que chegar até o IEM para discutir os seus projetos, enfim, para a gente trabalhar muitos períodos assim, de trabalho de imersão junto com os tomadores dos nossos serviços. Então a gente tinha muito claro que o local que facilitava para deslocamento dos municípios era Porto Alegre. Veja, Solano, a maioria dos municípios hoje não tem mais ônibus que transita das comunidades do interior para as sedes municipais, e muitos não têm mais acesso a Porto Alegre. Eu tenho apenas um único horário por dia. Então, os munícipes, né, os servidores públicos, mesmo naquelas comunidades que não têm disponíveis transporte coletivo regular, eles têm como se deslocar pegando carona, né, dos veículos da saúde, veículos da educação, né, quando vem fazer interlocução com as diferentes instituições públicas, enfim. Então facilita muito. Isso a gente tinha e a gente se prontificou, tão logo percebemos isso, né, menos de uma década, da sede do IEM Carlos Barbosa, transferimos a sede para o município de Porto Alegre. Atendendo a demanda, como o senhor explicou, né? Certamente. Bom, pesquisando ali no portal iem.inf.br, que é o site, que é o portal do Instituto de Estudos Municipais, Dr. Darcy, encontramos a seguinte missão do IEM: prestar serviços técnicos especializados, com enfoque prioritário na administração pública, com zelo, a necessária constitucionalidade, tendo como premissa a eficiência dos resultados e a ética em todos os procedimentos. Como que o Instituto de Estudos Municipais, o IEM, Dr. Darcy, cumpre essa missão? Paulo, assim, primeiro falar dessa missão, né? Nós não mudamos uma vírgula e nós escrevemos ela desde os primeiros cursos, né? Em toda a comunicação que a gente disponibilizava para os municípios. Então, o que a gente disponibiliza para os municípios? A gente disponibiliza conhecimento. A gente faz muito essa ponte, né, da ciência para a tecnologia, né, da legislação para o como fazer. Então, uma coisa assim que nos orgulha, né, nesses praticamente 28 anos de trajetória do Instituto, nunca tivemos assim que fazer uma defesa de um apontamento, né? Nunca tivemos uma ação judicial, nunca tivemos um questionamento, sequer questionamento administrativo pelo Ministério Público, por qualquer órgão de controle interno ou externo, né? Porque a gente, assim, diariamente, a gente sempre lembra, né, que nós temos que ter a constitucionalidade acima de tudo, mas a ética e a moralidade acima de qualquer interesse comercial. Eu costumo dizer, assim, pelas viagens pelo Brasil, né, que a gente não enxerga a nossa relação de prestadores de serviços na área pública como uma relação de quanto nós custamos e quanto nos pagam. Não é uma relação meramente comercial. Nós efetivamente incorporamos desde o nosso início muito de idealismo, que é idealismo e comprometimento. O Arthur, que foi o sócio fundador comigo, né, fomos dois iniciantes desse processo todo, a gente sempre repetia e continua repetindo, né? Sim. Comprometimento com aquilo que a gente faz e a ética em todos os procedimentos, né? E basicamente, o que a gente disponibiliza? A gente disponibiliza conhecimento. Então, por exemplo, vem a nova lei de licitações, ela gera uma grande ansiedade. Como é que você faz? Você tem que pensar na qualificação das pessoas, na regulamentação posteriormente necessária, na adequação dos processos, principalmente com essa visão assim do como fazer. Então, nós temos assim uma trajetória muito, muito, muito rica, muito gratificante. Iniciamos atacando a questão dos fundos municipais de previdência e, a partir daí, fomos migrando gradativamente para praticamente todas as áreas do direito público, né? Quer seja na área tributária, na área ambiental, na área administrativa. Trabalhamos muito, o IEM, ele nasce em 97, fim de 97, o novo Código de Trânsito. Eu lembro de ter trabalhado com muitas centenas de servidores municipais para auxiliar no processo de municipalização dos órgãos municipais de trânsito, né, para que os municípios aos poucos fossem assumindo a gestão. Na área da saúde, na área da educação, enfim,
em diferentes contextos, a gente tem se projetado ao longo desses quase 30 anos de atuação ininterrupta. Muito bom, muito bom. Deixa eu dar o recado aqui da OABRS que alerta: cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site obrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. A gente está conversando com o Dr. Darcy Reale, ele que é sócio-diretor do IEM, o Instituto de Estudos Municipais. Dr. Darcy, atualmente o IEM ministra cursos presenciais e online. Como tem sido o foco em cada um dos segmentos? Olha só, várias frentes, né? Aposentadoria, administração, transporte escolar, fazenda, meio ambiente e, por último, agora a IA, né? A inteligência artificial, Dr. Darcy. Bom, Paulo, nós assim temos uma atuação em todo o Brasil, tá? Nós trabalhamos muito por evidência, no estado do Rio Grande do Sul, tanto em Porto Alegre quanto em cursos em loco, né? Mas trabalhamos muito intensamente no estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, alguns estados do Nordeste mais, desde a Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, enfim, e eventualmente outros estados também da federação. E nessas andanças, né, nós temos o pessoal que participa praticamente é mais esquina do Brasil. Quando a gente promove um curso em São Paulo, durante o ano nós temos muitos cursos em São Paulo, por exemplo, nós recebemos gente de todo o Brasil. E cada vez com mais frequência também de outros estados em Porto Alegre, né? Então nós realizamos os cursos chamados cursos abertos, né, em que a gente anuncia, por exemplo, uma pauta, um curso de previdência, um curso, agora, por exemplo, nós vamos ter, já está em curso, né? Começa em testes agora 2026, a reforma tributária, nós temos curso na área ambiental, nós temos muita coisa, agora tem a nova lei de licenciamento ambiental, enfim, são muitas as áreas de atuação. Então nós realizamos os cursos abertos, disponíveis a qualquer um que tenha interesse. Nós temos os cursos in company, que são realizados com muita frequência, né? Tanto os municípios municípios e outras instituições públicas, autarquias, fundações, enfim, contratam os cursos que a gente já disponibiliza, quanto contratam um OIEM para criar cursos que atendam às suas necessidades específicas. Nós temos muita vivência nisso, né? E a partir da pandemia, nós intensificamos muito os cursos à distância, né? Desenvolvemos todo um trabalho através da adequações, né, da plataforma Moodle. Então fizemos assim muito webinário, muita coisa gratuita nós disponibilizamos na época, né, tentando, apesar do sufoco em que nós mesmos enfrentávamos, né, por causa de contratos suspensos e tudo mais, como todos os setores econômicos, mas fizemos assim um esforço muito, muito grande para disponibilizar tudo que estava ao nosso alcance, inclusive de forma gratuita, com webinários, com palestras, com cursos mais rápidos, enfim. E atuamos em praticamente todas as áreas do direito público, né? Na área tributária, na área do direito ambiental. Nós temos hoje 4 módulos diferentes de licenciamento ambiental, 3 módulos já amplamente disponibilizados, né, vivenciados, e agora estamos lançando um novo módulo, que é a nova lei de licenciamento ambiental. Temos muitos cursos, né, no histórico, de cursos na área jurídica, né, desde cursos de formação para novos procuradores que ingressam no serviço público, né, aquela fundamentação básica sobre os diferentes temas do direito público, até a execução da dívida, enfim. A LGPD nós trabalhamos muito, muitos trabalhos na área da educação, né, tanto desde gestão de escolas públicas até cursos específicos de licitação da alimentação escolar, licitação do transporte escolar, licitação de bens e serviços na educação, assim também na área da saúde. Por exemplo, eu tenho ministrado muitos cursos pelo Brasil sobre licitação de medicamentos, mas na área de saúde, por exemplo, o IEM tem um histórico
muito grande de ajudar os municípios a estruturarem as suas defesas judiciais para fazer frentes à desenfreada avalanche, né, vamos dizer assim, de ações para fornecimento de medicamentos, assim, desarrazoadas, desproporcionais, né? Enfim, o pessoal solicitando e os juízes dando direito à dispensação de medicamentos, não os genéricos, né, mas medicamentos de marca, muitas vezes muito mais para atender interesses da intermediação, né, da própria área médica, enfim. Sim, então, são muitos os temas. E a inteligência artificial, como não poderia deixar de ser, também é um dos temas atuais. Já disponibilizamos tema, aliás, com esse tema com muito boa participação, curso por videoconferência, né, na modalidade EAD. A semana passada nós ministramos um curso presencial em Company no município do interior de Minas Gerais e estamos agora criando mais 2 novos cursos, um para aplicação da inteligência artificial no âmbito da educação e o outro bem específico na área das procuradorias dos municípios. Então, assim, é um tema que é relevantíssimo, não tem como a gente ignorar, é irreversível no meu entender, porém, estamos ainda numa zona de muita turbulência, né? A inteligência artificial tem muita coisa a ser esclarecida e nós precisamos aprofundar essas discussões, né? Mares desconhecidos, né? Mas que aos pouquinhos vão sendo desbravados aí com toda a competência do IEM. Doutor Darcy, falamos dos cursos, mas temos os softwares. O IEM possui um específico para o cálculo de aposentadoria e pensão para os servidores públicos. Explica pra gente, tem muito advogado, muito colega, né? Colega aí escutando quais são as funcionalidades do sistema IEMPrev Web, doutor Darcy. Então, assim, para o pessoal ter uma noção também da nossa atuação na área da Previdência. Sabe, Solano, que um dos primeiros projetos que a gente desenvolveu foi uma pesquisa, uma ampla pesquisa. Na época, em torno de 130 e poucos municípios do Rio Grande do Sul nos responderam. A gente tabulou os dados e, com base nisso, fez um programa todo de atuação na área da Previdência. Veja bem, a primeira etapa da reforma da Previdência foi no tempo do Fernando Henrique Cardoso. Ocorre em outubro, a primeira medida provisória em outubro de 98, com a edição da emenda constitucional número 20, de dezembro de 98. E nós, anteriormente a isso, já tínhamos lançado, o IEM patrocinou e lançou o primeiro livro tratando da Previdência Pública no Brasil. E em seguida veio a emenda 20, quando nós abrimos para ver o conteúdo da emenda, disse, poxa, não é possível, aquilo que a gente praticamente pregava no livro que a gente tinha lançado, né, foi aquilo que estava contemplado na emenda 20. A gente nem sabia do trâmite nessa emenda. Depois editamos um segundo livro, enfim. Então, a partir da emenda 20, a emenda 41, 47 e as sucessivas que foram posteriormente editadas, passou a se ter uma complexidade muito grande na geração dos benefícios. Regras cada vez mais complexas, muitas regras de transição. Assim, nós chegamos a ter, tinha períodos aí 60, 70 regras diferentes, né? Computando, por exemplo, se homem, se mulher, se no exercício do magistério ou nas atividades gerais administrativas, enfim. Então, o IEM, no início dos anos 2000, fez todo um trabalho de engenharia de informação e lançou o primeiro sistema de projeção de benefícios da Previdência. Atualmente nós já estamos, não é versão melhorada, é outra linguagem, nós temos inteiramente um terceiro software, né, que é o IEMPrev, que faz então a projeção de todos os benefícios previdenciários. Ele disponibiliza para o gestor público, por exemplo, numa fração de segundos, lança os dados do interessado, do servidor, ele disponibiliza todas as hipóteses possíveis de obtenção do benefício, atuais já implementadas ou futuras com as datas, e a partir da seleção de cada hipótese ele faz amplo detalhamento, inclusive com os cálculos dos valores dos proventos, valores das pensões, enfim. Mas também ele faz a identificação, né, facial, por exemplo, para o recadastramento, para a prova de vida. Ele gera certidões para compensação previdenciária entre os diferentes regimes, e ele gera principalmente segurança jurídica para o agente público e para a pessoa que está interessada, porque ele tem um detalhamento assim que ele não deixa uma vírgula fora, de forma didática, enfim. E também ele gera
todos os relatórios altamente fundamentados, tanto o detalhamento fático quanto a fundamentação jurídico-normativa, especialmente constitucional, para o encaminhamento dos processos de aposentadoria junto aos tribunais de contas. No nosso caso, especificamente, Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, mas tem Tribunal de Contas de Santa Catarina, tem do Paraná, que também usam, enfim. Então, facilita sobremaneira, né, para o pessoal que trabalha nessa área da gestão dos regimes próprios de previdência. Eu costumo dizer, mas isso há 20 anos, né, que este software do IEM é uma Ferrari. É uma Ferrari. Ele não tinha... Depois, muitos concorrentes assim foram chegando aos poucos no mercado, mas ele sai na dianteira, espelhando uma confiabilidade que nos orgulha muito, assim, de não voltar em processos, de ter a certeza de não ter um erro de cálculo, enfim. Sim, então, o IEMPREV, né? O IEMPREV. Merecido. Para quem atua na área previdenciária, fique atento, né? Vá busque o contato aí com o IEM, Sistema IEMPREV Web. Bom, a gente já está indo para a parte final aqui, doutor Darcy, mas eu também tenho mais uma outra questão sobre os softwares. O senhor dá uma pincelada aqui. O IEM desenvolveu o FICATS, Sistema de Fiscalização e Cálculo de Transporte Escolar. É um produto mais voltado para as prefeituras? Inteiramente voltado. Na verdade, por uma questão ética, a gente não disponibiliza ele para o mercado prestador de serviço para as prefeituras. Eu acho assim, se a gente pega um lado, a gente tem que ser fiel àquele lado, né? Apesar da grande demanda, a grande procura que teria. Então, o FICATS também é o terceiro sistema para o cálculo de projeção dos custos de transporte escolar. Ele também ele é assim, inovador, ele ainda não tem concorrência praticamente no mercado, com o detalhamento que ele faz. Os municípios já não é desta lei de licitações, das leis anteriores já exigia, né, que o detalhamento, que todas as licitações fossem precedidas de amplos estudos, né, com memórias de cálculos de como se chega a esses valores máximos permissíveis em licitação. E ele faz um amplo detalhamento, ele é parametrizável, ele é uma ferramenta assim que auxilia sobremaneira os municípios. Nós temos hoje próximo de 30 municípios que utilizam ele. E do de Previdência nós temos mais de 70 municípios que utilizam ele há muito tempo, né? A fidelidade é muito grande nessa área. Muito bom. O que é bom tem que ser mantido, certamente. Outro nicho de atuação do IEM, Dr. Darcy Reale, sócio-diretor do IEM, são as assessorias técnicas e para desenvolvimento de competências. Como é que funciona esse braço do Instituto, doutor? Solano, assim, há uma demanda muito grande em diferentes temas da administração pública, né? O IEM não pega tudo, porque a gente tem que manter assim, um foco nas questões que a gente tem condições de oferecer. Eu sempre digo assim, se a gente tem condições de oferecer, por exemplo, uma assessoria técnica, num nível que se coloque, no mínimo, em pé de igualdade com o que tem de melhor no mercado, a gente oferece, senão a gente declina do convite. Então, nós temos uma atuação muito consolidada no âmbito dos regimes próprios de previdência. Eu te diria, assim, que nós, ao longo desses praticamente quase 30 anos de atuação, nós fizemos próximos de 1.000 avaliações atuariais, com posterior auxílio nos municípios, dando os modelos de projeto de lei, dando as hipóteses, né, para equacionamento dos déficits técnicos atuariais. Eu, particularmente, trabalhei só nessa área em mais de 300 municípios, fazendo o trabalho de formação, né, das diretorias, da própria administração, de prefeitos, de secretários municipais, né, dando conhecimento de tudo que tem que ser aplicado e assegurado na gestão dos regimes. Mas nós temos, por exemplo, atualmente tem tido uma demanda com uma certa frequência para implementação dos cadastros, né, dos segurados, dos regimes próprios de previdência. Tem uma demanda que é permanente, assim, para a disponibilização de modelos. Não o modelo, na verdade, é o resultado final, né? Mas, por exemplo, o município que precisa fazer um novo marco normativo para o transporte escolar, um novo marco normativo para disciplina, né, os processos administrativos disciplinares, os estudos técnicos atuariais, os termos de referência. Então, a matriz tarifária de transporte coletivo, a gente tem feito, né, com os cálculos das novas tarifas incidentes, enfim. Então, é assim, o município pode nos contatar e a gente
discute. Se está ao nosso alcance, a gente vê os parceiros que podem ser agregados, sempre agregando assim pessoal técnico de altíssimo nível. Aí então a gente disponibiliza, vê se é viável economicamente para as duas partes, enfim, e tecnicamente se está ao nosso alcance. Excelente. Então, já que o senhor me deu a deixa, lhe pergunto para a gente finalizar aqui, para o interessado que nos ouviu aqui nesse bate-papo aqui muito produtivo, interessados em acessar o IEM para saber mais informações, ter acesso a cursos, produtos, as assessorias, como que pode ser feito o contato? Vamos dar o serviço aí, doutor Darcy. Primeiro, assim, o mais fácil, até para conhecerem, é acessar o site do IEM, né? IEM, Instituto de Estudos Municipais, né? .infdeinformação.br, iem@inf.br. Lá, inclusive, quem tiver curiosidade pode acessar sempre os cursos que estão disponíveis e para conhecimento, né? Aqueles já disponibilizados pelo IEM, tem mais de 100 títulos, né? Pode ser pelo telefone 5137781188 e através das redes sociais, né, @iem.instituto. Então, é só entrar em contato lá pelo telefone 3778-1188. O pessoal pode contatar, inclusive, pelo WhatsApp. Então, a gente tem sempre uma equipe disponível e altamente cordial. A gente não faz pressão para ninguém. A gente, procura ser útil antes de tudo. iem.inf.br, esse é o site, iem.inf.br, esse é o site, um fone aqui, direto, fone WhatsApp, 51 DDD 3778 1188. Doutor Darcy Reale, sócio-diretor do IEM, Instituto dos Estudos Municipais, muito obrigado pelas informações, olha, riquíssima a nossa entrevista, o nosso bate-papo, fica aberta a casa para você, para o IEM, para que a gente traga mais informações aí brevemente aqui